Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa revisão esquematizada da Consolidação das Leis do Trabalho, a nossa famosíssima CLT. A gente sabe que para quem está ralando aí na preparação para concursos, o tempo vale ouro, né? E a sua retenção de informações precisa ser assim cirúrgica. Por isso, a ideia desse guia visual é focar exatamente naquilo que as bancas mais amam cobrar. A gente vai pegar toda aquela leitura densa da lei e transformar em estruturas lógicas, bem diretas e super fáceis de memorizar, para você gabaritar na prova. E para a gente já começar com o nível de atenção lá em cima, olha só essa pergunta. O tempo que o trabalhador gasta com higiene pessoal ali dentro das dependências da empresa, isso gera hora extra? Parece uma daquelas situações super comuns do dia a dia, mas eu te garanto, é uma pegadinha clássica que surgiu lá na Reforma Trabalhista de 2017. Fica com isso na cabeça, porque a gente vai responder com base estrita na lei em poucos minutinhos. Então, bora dar uma olhada rápida na nossa pauta estruturada de hoje. 1. Conceitos essenciais. 2. Teletrabalho tempo à disposição. 3. Salário versus remuneração. 4. Justa causa. 5. Acordos coletivos e 6. Justiça do trabalho. Vamos nessa? Só para a gente se situar e estabelecer a nossa base, o documento que estamos dissecando aqui é o Decreto-Lei número 5.452, que foi promulgado em 1º de maio de 1943. A CLT já tem um bom tempo de estrada, mas passou por atualizações bem profundas recentemente. E adivinha? São exatamente essas atualizações que são o prato cheio das bancas de concurso. Tópico 1. Empregado e empregador, os conceitos essenciais. Olhando lá para o artigo 2º da CLT, a gente acha a definição de empregador. E aqui é vital você grifar mentalmente essa expressão, assumindo os riscos da atividade econômica. Sim, o empregador admite, paga o salário, dirige a prestação de serviços, mas a chave para matar muitas questões de múltipla escolha é o princípio da alteridade. Ou seja, é a empresa quem assume 100% os riscos do negócio. O perrengue da empresa, esse fardo, nunca pode ser repassado para o empregado, tá? Agora, indo lá para o outro lado, para o artigo 3º, a gente tem a definição de empregado. Aqui, algumas palavras precisam saltar aos seus olhos para não cair em armadilha. Pessoa física, natureza não eventual, dependência, que a gente chama de subordinação jurídica, e salário. Se a sua prova trouxer, por exemplo, um caso onde, na verdade, se o serviço for prestado por uma pessoa jurídica ou for só eventual, pronto, a relação de emprego clássica da CLT já está descaracterizada na hora. E ainda falando do empregador, tem um ponto que despenca em prova. O parágrafo 2º do artigo 2º estabelece a responsabilidade solidária para as empresas que formam um grupo econômico. O que isso quer dizer na prática? Que se uma empresa der o calote e não pagar as verbas trabalhistas, qualquer outra empresa daquele mesmo grupo pode ser acionada diretamente para pagar a conta. Essa é uma área que eles adoram cobrar em forma de caso prático, então fica de olho. Tópico 2. Teletrabalho e tempo à disposição. Chegou a hora de responder aquela nossa pergunta inicial. O artigo 4º da CLT lista expressamente as atividades que não contam como tempo à disposição do empregador. Isso acontece quando o empregado escolhe ficar na empresa para se proteger do mau tempo ou para fazer coisas particulares, como práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, relacionamento social e, respondendo à nossa pergunta, higiene pessoal e troca de roupa ou uniforme. A menos que a empresa obrigue você a trocar de roupa lá dentro, nenhuma dessas atividades gera hora extra. 0. Outro assunto que está super em alta é o teletrabalho, regulado no artigo 75b. É basicamente o serviço prestado fora das dependências usando tecnologia. Mas o pulo do gato para as provas está na regra de prioridade. A lei exige que os empregadores deem prioridade para vagas de teletrabalho para os empregados com deficiência e para quem tem filhos ou crianças sob guarda judicial de até 4 anos de idade. Bancas de concurso amam essas regrinhas de exceção e prioridade, então anota aí. Tópico 3. Salário versus remuneração. Gente, esse slide aqui ilustra perfeitamente a armadilha do artigo 457. Eles amam confundir o candidato sobre o que integra e o que não integra o salário. Pensa assim, importância fixa, gratificações legais e comissões integram. Ponto. Agora, muito cuidado com a lista de exclusão. Auxílio alimentação, desde que não seja pago em dinheiro. Diárias de viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração. Eles não entram no contrato e não geram encargos trabalhistas, mesmo se forem pagos com frequência. Ter isso em mente é praticamente um mapa do tesouro para sua prova. 4. Rescisão do contrato por justa causa. O artigo 482 é aquele que traz os motivos super rigorosos para a famosa justa causa. E aqui, você precisa dominar o vocabulário formal da lei.
Termos como dessídia, que é basicamente aquela preguiça ou negligência habitual no trabalho, e improbidade, que está ligada à desonestidade. A lista também tem insubordinação, abandono de emprego, prática constante de jogos de azar e a perda da habilitação profissional por conduta dolosa. Essa última foi uma atualização super importante da lei e cai o tempo todo. 5. Acordos coletivos contra a lei. O que é realmente interessante analisar aqui é a divisão definitiva entre o que o negociado pode ou não atropelar do que está legislado. O artigo 611-A mostra o que pode prevalecer sobre a lei, como o banco de horas anual, regime de teletrabalho e até a redução de intervalo do almoço, desde que respeite pelo menos 30 minutos. Já o 611-B é o escudo. Ele blinda direitos que não podem ser reduzidos de jeito nenhum, como o salário mínimo, a licença maternidade de 120 dias e o FGTS. Saber essa tabela de cor é garantir pontos fáceis. E ainda nessa pegada de negociação, tem uma regrinha de ouro sobre hierarquia lá no artigo 620. Basicamente, as regras de um acordo coletivo, que é aquele feito diretamente entre o sindicato e uma empresa específica, sempre vão prevalecer sobre a convenção coletiva, que é aquele pacotão mais genérico para toda a categoria. Resumindo, a lei dá prioridade para a negociação que está mais perto da realidade daquela empresa em questão. 6. O papel da Justiça do Trabalho. A legislação recente mandou um recado muito direto lá no artigo 8º, parágrafo 3º. Quando a Justiça do Trabalho for olhar para um acordo ou convenção coletiva, ela tem que segurar a onda. Ela só vai analisar a conformidade dos elementos essenciais do negócio, seguindo o tal do princípio da intervenção mínima. Ou seja, eles não podem ficar se metendo muito na autonomia da vontade das partes. É uma trava jurisdicional que as bancas adoram colocar nas questões. Para a gente fechar a nossa revisão esquematizada de hoje e deixar vocês pensando, olha só essa situação baseada no parágrafo 2º do artigo 8º. Se uma súmula ou uma jurisprudência da Justiça do Trabalho inventar uma nova obrigação que não está escrita lá na CLT, isso tem validade jurídica para você marcar na sua prova objetiva? E a resposta da CLT é um baita de um não. A lei é categórica. Súmulas não podem criar obrigações ou restringir direitos que não estejam previstos em lei. Entender esse limite é crucial para não escorregar na interpretação. Bom, pessoal, continuem firmes aí nas revisões e muito sucesso nos estudos e no seu próximo concurso.